Você já parou para pensar que a rejeição nem sempre é sobre você? Muitas vezes é sobre uma compatibilidade que não existe entre você e a outra pessoa. Muitas vezes é porque a pessoa ela não conseguiu enxergar o seu valor, não conseguiu valorizar você por quem você é. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Às vezes a questão em si não é nem sobre o fato de ter sido rejeitado ou rejeitada pela pessoa, e sim pelas expectativas que você pode ter criado com relação a você e a essa pessoa. Ou ao quanto você já se dedicou para fazer esse relacionamento ou esse quase relacionamento dar certo. E aí, quando vem uma rejeição do outro lado, depois de você ter se dedicado tanto, depois de você ter investido tanto ali naquele relacionamento, vem a frustração de ver que aquilo que você tinha criado tantas expectativas, que aquilo que você queria tanto que desse certo, não deu. Às vezes pode vir uma sensação de novamente eu não fui escolhido. Novamente, as pessoas não me escolheram. E dependendo da sua idade ou de outros fatores, isso pode ser ainda mais intenso. Nem sempre uma rejeição, quando se é em uma determinada fase da vida, vai ter um peso tão grande quanto se você estiver em outra fase da vida, a depender do significado, da importância que você está dando para cada fase, a depender daquilo que você está vivenciando. Nesse vídeo eu quero te ajudar a ressignificar a rejeição, para que você possa olhar para a rejeição com outros olhos e não mais com um olhar de pesar, de dor, de sofrimento, mas com um olhar de que tá tudo bem. Da mesma forma que eu fui rejeitada nessa situação, eu possivelmente já rejeitei também outras pessoas. Então, não é sobre sempre mim, mas sim sobre aquilo que a outra pessoa queria, sobre aquilo que a outra pessoa buscava, sobre as expectativas e as próprias necessidades daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela é rejeitada, ela se sente muito mal, talvez se sinta até a pior pessoa do mundo, porque ninguém a escolhe, quando na verdade existiriam várias outras pessoas que a escolheriam, mas ela não gostaria de estar com essas pessoas. E eu quero agora que você imagine comigo uma cena. Imagine uma criança de aproximadamente 7 anos que faz uma surpresa para o pai, exatamente no Dia dos Pais. Porém, esse pai ele sai de casa para visitar outras pessoas no Dia dos Pais. E essa criança ela se sente profundamente rejeitada. Mas a realidade é que o pai sequer sabia que essa criança ia fazer essa surpresa para ele. Ou seja, a criança se sentiu rejeitada, mas não foi a intenção do pai rejeitar essa criança. Porém, o que ficou internalizado? A rejeição. O sentimento de que as outras pessoas são importantes, as outras pessoas são escolhidas e eu não. Eu fico aqui, eu não sou escolhida, eu sou sempre a rejeitada. Isso é uma das possibilidades do que pode acontecer. Então percebe que a rejeição muitas vezes é sobre como a gente se sente, mas não sobre necessariamente que o outro ele tinha a intenção de nos prejudicar, de nos fazer mal. Só que a depender de como a gente enxerga o fato do outro decidir não continuar com a gente, vai fazer toda a diferença no fato da gente se recuperar mais rápido ou de a gente demorar mais a se recuperar. No fato da gente enxergar a rejeição não como uma coisa negativa, mas como algo que nos mostra que ali não é mais o nosso lugar. Porque muitas vezes ficamos em lugares, ficamos em relacionamentos que não é mais pra gente ficar, pelo fato de termos medo, pelo fato de não sabermos como vai ser a vida sem aquela pessoa, pelo fato de acharmos que nunca vamos encontrar alguém melhor. Mas se verdadeiramente você olhar para suas experiências, você vai perceber que muitas vezes você conseguiu se relacionar com alguém melhor do que a pessoa anterior. E se você não conseguiu, isso é um sinal profundo de que você precisa verdadeiramente olhar urgentemente para suas questões emocionais.
para o que está te fazendo repetir tantos ciclos dolorosos. Então agora eu quero que você imagine também uma outra cena. Imagina que você saiu em busca do amor. Algumas esquinas depois você encontra o amor. Só que aí você começa a conversar com a pessoa e começa também a perceber, minutos depois, que essa pessoa ela não é compatível com você, ou que você não gostaria de passar o resto da sua vida ao lado dessa pessoa. E imagina só, se você fosse obrigado ou obrigada a passar o resto da sua vida ao lado dessa pessoa da qual você não se enxerga estando ali. Como seria para você? Como você se sentiria diante dessa situação? Da mesma forma, você pode observar essa situação da qual você está passando agora. Por mais doloroso que possa ser, todos nós temos o livre-arbítrio de decidir se queremos ou não permanecer ao lado de alguém. E às vezes, quando a gente não aceita que a outra pessoa siga um caminho diferente, isso é falta de respeito. Não só com a gente, mas também com a outra pessoa. E isso prova muitas vezes que a gente não amava verdadeiramente a outra pessoa, mas que a gente queria a outra pessoa para suprir as nossas necessidades emocionais, as nossas carências. Porque se a gente pensa em estar com alguém, mas esse alguém não se sente mais bem ao nosso lado, ou esse alguém não quer estar ao nosso lado, e a gente tenta forçar essa situação, isso é um sinal que a gente não se respeita, não respeita a outra pessoa e não tem amor pela outra pessoa. Se a outra pessoa de fato decidiu não estar mais com você, por mais que você tenha tido muitas expectativas, por mais que você tenha investido muito do seu tempo, por mais que você tenha se dedicado ao máximo para manter aquele relacionamento, às vezes é o momento de dizer adeus. Às vezes aquele ciclo se fechou e você tentar permanecer naquele ciclo é o que vai te fazer sofrer ainda mais. A rejeição, ela existe e ela não vai deixar de existir. O fato é como lidamos com essa rejeição. E a rejeição não necessariamente é sobre você. A rejeição, às vezes, é que aquilo dali, naquele momento, não é para aquela pessoa. Ou imagine um exemplo bem simples, alguém vem te oferecer algo e você não quer comprar aquele algo que a pessoa veio te oferecer e você diz, não, obrigada, mas eu não quero. Isso é um tipo de rejeição. Só que você percebe que se o vendedor ele não souber lidar com a rejeição, ele não vai vender outros produtos para outras pessoas que querem comprar. Se ele ficar preso à sua rejeição, a vida dele não avança. As vendas dele não avançam. Do mesmo jeito é você na sua vida. Se você ficar preso ou presa a essa rejeição, a sua vida ela não avança. Porque você fica preso a tudo aquilo que você entregou, tudo aquilo que você se dedicou, ao fato da outra pessoa não estar mais feliz ao seu lado, ou ao fato da pessoa não querer fazer dar certo ao seu lado. Porque a felicidade ela também é uma construção. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas entram e saem de relacionamentos como se as pessoas fossem descartáveis. Porque estão buscando suprir as próprias necessidades e esquecem de olhar para a necessidade dos outros também. Só que isso é tão importante para quem quer se relacionar, olhar também para a necessidade do outro. E nesse momento eu sei que isso pode estar doendo demais em você. Mas o fato é que tudo isso vai passar, porque tudo passa no final das contas. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você já conseguiu superar até hoje? Provavelmente foram muitas. Porque a gente tem a capacidade de ir se adaptando. Sabe quando a gente mora em um lugar do qual a gente não gosta, não se sente bem? A gente consegue se adaptar ali. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um animal de estimação, por mais que doa, a nossa vida ela segue. A gente continua vivendo, por mais que carreguemos dor, por mais que estejamos sofrendo, a gente continua, a gente segue. E em algum momento essa dor ela vai se tornando menor. O fato é que às vezes a gente quer ser muito imediatista, não quer passar pelo processo.
Mas a vida, ela exige que a gente passe pelos processos. A vida, inclusive, ela é um longo processo. E a cada dia a gente vai aprendendo uma nova lição. Talvez você já tenha se dedicado demais, talvez suas expectativas eram altas demais, está tudo bem. Isso é muito comum. Só que a gente não erra por entregar amor, por entregar carinho, por entregar atenção, por fazer a nossa parte. Só que a gente tem que compreender que a gente não tem como fazer a parte do outro também. E a gente tem que compreender também que às vezes não é isso que a outra pessoa quer para a vida dela. Às vezes a outra pessoa sequer enxerga você como uma pessoa compatível. E aí a gente volta para aquela história. Lembra de você, algumas esquinas encontra o amor. Só que aí você percebe que não é essa pessoa. E como seria para você permanecer naquele lugar? Então, a rejeição, ela dói, especialmente para quem já traz isso desde a infância. Dói e dói muito, mas ela passa. Essa sensação, ela passa. Então, talvez esse seja o momento de você olhar um pouco para você, de você viver o seu processo, de você entender que está tudo bem que as coisas aconteceram dessa forma. Que você sabe que você fez a sua parte. E mesmo que você consiga perceber que você poderia ter feito de uma forma diferente, é importante que você saiba que sim, a gente sempre acha que poderia fazer as coisas de uma forma diferente ou de uma forma melhor. Só que a realidade é que você diz isso com um nível de consciência que você tem hoje. Mas naquela época a sua consciência era outra. Há um dia atrás, há 2 dias atrás, a sua consciência era outra. E às vezes a gente quer tomar atitudes diferentes no passado com a consciência que a gente tinha hoje, só que isso não é uma realidade. Então, aproveite esse momento de sentir essa dor, de sentir essa rejeição, para olhar para você, para olhar para suas feridas emocionais, para olhar para aquilo que você precisa curar. E isso não quer dizer que nunca mais você vai sentir a dor da rejeição, mas quer dizer que se você precisar passar por esse processo novamente, um processo de rejeição, você vai lidar muito melhor com isso. E se nesse processo você quiser a minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje e eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!